Olá, muito bom dia. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara desta quarta-feira, dia 28 de agosto de 2024. Confira agora o que vai ser destaque nessa edição. Projeto que altera a descrição de cargos de professor recebe aval da Câmara. Criação do Portal dos Raros em Taubaté é aprovado em primeira votação. Entenda como a fumaça dos incêndios pode causar estragos no seu carro. Britânico é o primeiro a tomar nova vacina contra câncer no pulmão. Taubaté conta com novo espaço de embarque e desembarque para motoristas de aplicativo. Observatório do Clima propõe redução de 92% nas emissões até 2035. Essas e mais notícias no Boletim Câmara que começa agora. Nós começamos o nosso Boletim Câmara com as informações sobre o trânsito, para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, tem pouquíssimo movimento agora no período da manhã, viu? E o mesmo acontece com a rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, sem registro de trânsito intenso ou de congestionamento e conta com poucos carros na estrada de forma bem espaçada. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra tem um ponto de lentidão no quilômetro 135, altura de Eugênio de Melo, em São José dos Campos, em razão do excesso de veículos na estrada. Já o quilômetro 154, altura ali do Jardim das Indústrias, se dá em razão de obras. A pista da direita está interditada e o trânsito segue pela esquerda. Então, atenção do motorista nesses trechos. Nós temos imagens da CCR Nova Dutra, que é a empresa que administra a rodovia, e traz algumas imagens aqui do trecho de Taubaté em tempo real. Bom, passou bem rapidinho aí, agora sim, voltamos. Então, esse é ali por volta do quilômetro 110 da rodovia Presidente Dutra, altura aqui de Taubaté. O lado direito aqui da imagem segue sentido Rio de Janeiro e lado esquerdo sentido São Paulo. Então, bastante movimento de veículos, atenção do motorista, respeitar os limites de velocidade e, muito importante também, manter a distância segura do carro à frente. E na segunda-feira nós trouxemos a agenda com os eventos, audiências públicas e solenidades previstas para essa semana. E para hoje, quarta-feira, estava prevista uma audiência pública para discutir a condição das pessoas em situação de rua. Porém, esse compromisso foi adiado. Quando houver nova data, nós vamos trazer aqui para vocês. Então, hoje nós não teremos a audiência e seguimos com a programação normal aqui da TV Câmara, com o Boa Tarde Taubaté, a partir das 2 horas da tarde, ao vivo. Acompanhe a nossa programação. E ainda falando sobre a Câmara, um projeto de lei aprovado ontem pelos vereadores cria uma plataforma virtual de informações e apoio a pessoas com doenças raras. As informações com o repórter Lincoln Santiago. As doenças raras são condições que afetam uma parte bem pequena da população, no máximo 65 pessoas em cada 100 mil, o que realmente é muito pouco, mas somando todas as doenças raras atuais, estima-se que existem cerca de 13 milhões de brasileiros na condição de raro, ou seja, são muitas pessoas que precisam de uma atenção especial. A Política Nacional de Atenção às Pessoas com Doenças Raras determina as diretrizes para a assistência, como o direito de tratamento médico integral e gratuito, atenção humanizada, diretrizes gerais para a organização do cuidado às doenças raras na população, entre outros. O Poder Legislativo Municipal também pode e deve atuar na promoção e na garantia de efetivação dos direitos dos raros. Pensando nisso, o vereador João Henrique Dentinho apresentou o projeto de lei que institui o Portal dos Raros em Taubaté, uma plataforma virtual de informações e apoio às pessoas com doenças raras e seus familiares.
Ali, o raro ou o seu familiar se cadastram para que a prefeitura possa contabilizar quantos são os beneficiários das políticas destinadas a esse grupo. Além disso, o poder público municipal terá uma ferramenta para embasar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas aos raros, reunir direitos e serviços disponibilizados para essas pessoas e incluir canais de atendimento para dúvidas e reclamações. O projeto foi aprovado em primeira votação na sessão do dia 27 e ainda depende de segunda votação e sanção do prefeito para que se torne lei. Esse foi um dos projetos aprovados ontem. E ainda nessa edição do Boletim Câmara, a gente volta a falar sobre a sessão dessa semana. Obrigada pelas informações, Lincoln. E o que você acha sobre essa iniciativa do vereador João Henrique Dentinho? É importante a criação de um portal dos raros com essas informações relevantes para esse público aqui de Taubaté? Você pode enviar a sua opinião sobre esse e outros assuntos também. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que é o DDD 12 3625 9525 e participe do nosso programa. É esse número que aparece aqui na tela para você. E não se esqueça que você pode enviar sugestões de temas também para nós trazermos aqui no Boletim Câmara. Hoje, inclusive, nós teremos uma entrevista com a Natália Moreira para falar um pouco mais sobre educação financeira. Então, é uma oportunidade para você tirar dúvidas sobre esse assunto. Participe. Envie o seu questionamento também pelo WhatsApp. E voltando a falar sobre a sessão ordinária de ontem, porque teve a votação de 9 propostas no plenário. E agora a nossa estagiária Ariane Viana comenta sobre um dos projetos relacionado agora ao cargo de professor. Vamos então às informações. Os vereadores aprovaram em primeira votação o projeto de lei complementar do prefeito José Saldi, que altera a descrição dos cargos de professor 3 e professor 3 substituto das escolas municipais. A mudança era necessária para acompanhar as alterações de carga horária trazidas pela Lei Complementar 481, de 15 de junho de 2022. Após essa lei, a jornada semanal dos docentes passou a obedecer a regra de 2/3 de carga horária para atividades de interação com estudantes e 1/3 para atividades sem interação com eles. Em sua justificativa, o executivo aponta que para atender ao terço do tempo sem atividade com os alunos, foi necessário ampliar o número de professores que ministram os componentes curriculares de arte e educação física, ministrado pelo professor 3 em suas especialidades, incluindo os professores 3 que atuam diretamente na educação especial. A questão é que a lei de 2021 não contempla as atribuições desses professores às turmas da educação infantil, limitando-os ao ensino fundamental e médio. A nova proposta corrige isso, para garantir a constância e qualidade de ensino com a atuação do professor 3 e professor 3 substituto nas turmas de educação infantil até as últimas séries do ensino médio. 2 emendas da Comissão de Justiça fazem correções para atender à técnica legislativa. A proposta ainda depende da segunda votação e sanção do prefeito para se tornar lei. Obrigada, Ariane. E ao longo da semana, a gente continua a falar sobre as propostas que foram aprovadas aqui no plenário. Como eu havia dito, foram 9 projetos analisados pelos vereadores. E se você quiser, você já pode acompanhar a explicação desses projetos no nosso site, que é o câmarataubaté.sp.gov.br, que traz ainda os links para os projetos com todos os detalhes e informações que você precisa para ficar por dentro dos assuntos. E os incêndios que têm devastado a vegetação em várias regiões do estado de São Paulo não apenas prejudicam o meio ambiente, mas também trazem sérios riscos à saúde dos motoristas e passageiros, além de potenciais danos aos veículos. Quem tem mais informações é Lucas Levin. Segundo o Corpo de Bombeiros, caso o motorista se depare com uma situação de queimada na rodovia, a recomendação é avisar imediatamente pelo telefone gratuito 193. O ideal é que, com baixa visibilidade, reduza a velocidade a um nível seguro de direção, mas nunca bruscamente. Além dos riscos à saúde, a fumaça das queimadas pode afetar diretamente a manutenção dos automóveis. Partículas de fuligem e cinzas podem se depositar nos sistemas de ventilação e ar-condicionado, comprometendo a qualidade do ar interno
e podendo causar danos aos componentes do sistema. A fumaça pode corroer pinturas e acabamentos externos, e a fuligem pode obstruir filtros de ar, afetando o desempenho do motor. Recomenda-se a limpeza frequente do exterior do carro e a verificação dos filtros de ar, para evitar acúmulos que possam prejudicar a funcionalidade do veículo. Obrigada, Lucas, pelas informações. E lembrando que a manutenção regular dos filtros de ar é muito importante, tanto para a saúde do motorista e dos passageiros, também para a manutenção dos veículos. Bom, como eu falei aqui no início do nosso Boletim Câmara, hoje nós vamos falar sobre educação financeira na nossa entrevista do dia. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos a mentora financeira Natália Moreira. Natália, muito bom dia, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço pelo convite para falar de um assunto que eu adoro, que é sobre educação financeira. Bom, vamos lá então. Você é mentora financeira. Explica pra gente o que é educação financeira. É entender sobre financiamento, sobre juros de cartão de crédito, sobre todas essas informações que às vezes a gente acha um pouco complicado? É de tudo um pouquinho, mas não é complicado, te prometo. O que acontece? A educação financeira é você saber cuidar do seu dinheiro. Você saber o quanto você precisa nele, sim, para o seu mês, mas você também pensar lá no longo prazo, lá na frente, na sua aposentadoria, nos seus projetos de longo prazo. É você saber cuidar de... Ele é um meio para você realizar todos os seus objetivos e seus sonhos. Mas quando a gente fala em taxa de juros, rendimento de dinheiro, essas informações também são importantes para a gente alcançar esses objetivos? Sim, são muito importantes porque a taxa de juros, ela é a base para tudo. Para você comprar no supermercado, para você fazer um empréstimo e também para você investir. Aquelas sobrinhas lá no final do mês, é lá que você tem que pensar. Então, ela baseia toda a nossa vida. Então, por exemplo, subiu o arroz, o valor do arroz, subiu o valor do feijão. Quando você começa a estudar finanças, você já sabe o porquê. O porquê que subiu o arroz, subiu o feijão. Não é a questão de, alguém está querendo ganhar. Não, é o mercado. Porque subiu a nossa inflação, que é o nosso custo do dinheiro, e subiu a taxa de juros. Então, o empréstimo está mais caro. Nossa, hoje eu vou emprestar 1.000, vou pagar 3.000, faz de conta. É porque a taxa de juros. Então, é muito importante. Todas as pessoas não precisam ir nos detalhes, né? Ser um economista. Mas é muito importante saber o básico. Quanto está a taxa de juros, né? E o que serve? Para que serve essa taxa de juros? É muito importante também para cuidar melhor do dinheiro. Perfeito, porque informação é poder, né? Então, Exatamente. A gente consegue se planejar melhor também. Exatamente isso. E essas informações, elas são muito técnicas ou é possível para qualquer pessoa entender o minimamente possível para a gente conseguir se organizar? Olha, o técnico é só se você quiser muito a fundo. Então, saber qual que está a taxa da construção civil. Mas para nós, o que a gente precisa ver como consumidor, como cidadão? Qual que é a taxa de juros? É a nossa taxa Selic. Hoje ela está em 10,50. Então, o que acontece? É só você ir acompanhando. Ela é uma taxa, ela é definida pelo Banco Central e ela muda a cada 45 dias. Eles se reúnem para discutir sobre essa taxa, né? Com o ministro da Fazenda, né? Tudo. Essa é a principal. Se você souber como está a taxa básica de juros, você já vai saber quando começar a investir, você já vai saber como cuidar melhor do seu dinheiro e você vai entender quando tem aquela notícia. Tal coisa está mais cara, tal coisa está mais barata. Você já vai fazer, é a taxa de juros. E é possível a gente ter uma educação financeira exequível? Algo real que se encaixe na nossa vida? Eu te pergunto isso porque muitas vezes a gente vê na internet algumas planilhas ali de organização financeira em que, por exemplo, uma pessoa que ganha R$2.000, ela precisa morar, comer e se locomover com R$1.000 para que seja possível realizar todos aqueles sonhos, seja possível investir 30% daquele valor. E a gente sabe que o custo de vida não permite, né, essa organização da forma como é apresentado ali. Então, é possível a gente ter uma educação financeira real para as pessoas reais? Sim, é possível, independentemente do valor que seja a sua renda. Por quê? O que é o mais importante? Você saber rastrear para onde está indo o seu dinheiro. Então, como que a gente faz isso? Anotando gastos. Já estou dando uma estratégia.
Anotando os gastos. Por quê? A partir do momento que você começa a ver, nossa, eu estou gastando muito com o supermercado, é uma coisa. Eu estou gastando muito com algum delivery ou alguma coisa, já está dizendo um pouco mais sobre o seu comportamento. Então, quando você faz essa anotação, independentemente se você ganha 1.000, 10.000, 50.000, é muito importante você saber como está sendo o seu consumo. E nas mentorias mesmo, eu vejo que às vezes o maior gasto é o quê? É um social que está elevando o custo de vida da pessoa. Às vezes é algum delivery que às vezes compra no supermercado, mas às vezes na falta de planejamento acaba gastando mais com delivery. Isso prejudica o orçamento. E às vezes é isso que inviabiliza a pessoa começar a investir. Porque hoje, a partir de R$10, você já consegue investir, R$30 você consegue investir em títulos do governo. E é de pouquinho em pouquinho. O investir, você não precisa, igual você falou, né? Tem que ser 30% da renda. Eu acho que assim, não tem receita de bolo. O importante é você ter uma clareza para onde está indo o seu dinheiro, que se um mês você começou a investir R$50, você está melhor que no mês passado que você não investiu. No outro mês você foi 100, caraca, você já passou. Isso é muito importante. Então, mesmo que seja pouco, o importante é o quê? A constância. É um mês a mês, independentemente de ser 30%, 20% do seu orçamento. Porque isso pode desanimar a pessoa a começar, né? A dar aquele primeiro passo. Total. Quando você deu essa dica de anotar os gastos, você está falando até daqueles gastos pequenininhos? Um chiclete, uma bala, um docinho, um cafezinho? Olha, o ideal seria, mas o que eu trago muito, que eu tenho muita convicção, organização financeira não precisa ser chato. Então, poxa, acabei de comprar um chicletinho de 1 e pouco, vou anotar? Não precisa, é mais assim, os maiores gastos. Então, por exemplo, saí com uma amiga, gastei, fui ao supermercado, gastei com gasolina, principalmente as suas maiores áreas, que é o quê? Alimentação, saúde, educação, transporte. Então, você pega aqueles mínimos gastos, a gente coloca outras despesas. Então, assim, eu sou muito porque, nossa, foi 50 centavos que eu dei no farol para alguém, eu vou anotar. Fica muito chato, porque daí você vai falar indiretamente, daqui, por exemplo, 10 dias, você vai falar, eu não anotei lá, deixa quieto, é chato. Então, é assim, principalmente o que vai fazer diferença no seu orçamento. É uns R$5 ali, R$10 ali, R$15 ali. Quando você vê, foi R$3.000 do seu salário. E quando a gente pensa em se reorganizar financeiramente, quero cortar gastos, eu tenho que pensar nos gastos pequenos ou eu tenho que já focar nos gastos grandes? Eu posso começar cortando, por exemplo, uma assinatura de um aplicativo que eu já não uso tanto, ou eu já tenho que pensar em reduzir, por exemplo, no supermercado? Ótima pergunta. O que acontece? O que eu gosto de focar, quais são os gastos costumeiros? Por exemplo, assinatura. Eu até falo uma técnica que é SRC. Substituir, reduzir e cortar. Então, você vê o que é prioridade para você. Alimentação, moradia. Então, tá. Na alimentação, tem alguma coisa que é supérfluo? É aquilo que você pode cortar. Na questão de lazer, de assinaturas, tem algumas coisas que você não utiliza? Porque o que acontece? Hoje está muito fácil contratar tudo. Você olhou alguma plataforma, alguma coisa, você clicou, já comprou. E aquilo é uma assinatura mensal. Quando você vê, é R$ 9,90, R$10,90, R$6,90. Chega lá, é R$300 no seu mês que você poderia estar investindo. Então, o que eu falo? Primeira coisa, você vê o que é importante. Então, você olha, o que é prioritário? Eu preciso para sobreviver. É essencial. E agora, na linha de baixo, o que não é tão essencial é a partir disso que você vai tirar. Eu sou totalmente contra tirar, por exemplo, de um supermercado, por exemplo. Que às vezes, eu não vou comprar isso. Isso tirar de você te traz um sentimento ruim também. Daí fala, eu não vou organizar. Imagina, eu vou deixar de viver? Então, assim, eu sou mais você ver o que é prioritário, o que é muito prioritário para você. E na linha de baixo, o que não é prioritário, é nele que a gente começa a mexer. As assinaturas, às vezes o delivery, que às vezes pode não ser tão necessário no momento. Às vezes é uma saída, alguma coisa que dava para fazer uma coisa mais barata. Em vez de algum restaurante, será que não é chamar todo mundo para vir em casa e a gente faz um momento de confraternização do mesmo jeito, mas de um jeito mais barato? É umas escolhas conscientes que vai fazer diferença no seu orçamento. Às vezes a gente fica em dúvida, né? Só se vive uma vez e vou aproveitar mesmo ou se planejar para o futuro. Então, é possível unir essas duas coisas. É possível unir e não é deixar de, né? Até mesmo que falam, né? Cortar o cafezinho. Não é você deixar de viver, não é você deixar de fazer o que gosta, é você priorizar. O que é importante, não vou tirar do meu orçamento. O que não é tão importante, daí sim, é nele que eu vou mexer e vai fazer muita diferença na minha vida, principalmente no futuro. Natália, fim de ano já está chegando. A gente está no final de agosto, daqui a pouco já é dezembro e as pessoas recebem o 13º salário. Como se planejar, como gastar esse dinheiro de uma forma inteligente, já pensando no ano que vem? Ótimo. A primeira coisa, quando você recebe o 13º, muitas pessoas pensam o quê? Presentes de final de ano. Só que não é meio assim. O que eu peço para você pensar é aqueles imprevistos de janeiro
que são muito previstos, que são os impostos. Então, pensa nesse 13º, não gaste tudo, é lógico. Comprar alguma coisa diferente sempre é necessário, mas não esquecer que em janeiro vem as maiores contas. É rematrícula de escola, é a questão dos impostos, é a questão de materiais escolares para as crianças e assim vai. Então, utilizar esse dinheiro já antecipando, porque o que acontece muito, Ana? Gasta o 13º, daí chega janeiro, tem esses gastos, daí começa a parcelar no cartão de crédito. Daí parcela janeiro, fevereiro, março, abril, daí chega lá em maio, tá terminando de pagar o material escolar. Então, utilizar mais esse dinheiro justamente pensando e antecipando para já começar o ano com o pé direito, sem contas. Sem contas e sem dívidas, é verdade. Exatamente. E de que forma a gente pode se organizar melhor para realizar um sonho? Seja ele quitar uma dívida, fazer uma viagem, por exemplo, comprar alguma coisa, fazer um passeio aí em família. O que acontece? A primeira coisa é você descobrir o que você quer. Qual que é o seu objetivo hoje? Qual que é o seu objetivo? Seu objetivo é fazer uma viagem em família? Então, primeiro, para onde eu vou? Segundo, quanto que eu vou gastar? A partir disso, você vê quantos meses para chegar nessa viagem? Você já sabe quanto você precisa economizar por mês. Então, às vezes, você pensa em uma viagem, nossa, R$2.000. Mas será que não é daqui 12 meses? Será que não dá para você ver o que você pode fazer? Uma coisa muito importante que eu gosto muito de falar. Às vezes, a pessoa fica limitada ao valor que ela recebe, ao valor que ela recebe mensalmente. Só que, às vezes, tem uma roupa que não está utilizando, pode vender. Às vezes tem um eletrodoméstico que, às vezes, não está utilizando, pode vender. Tem outras coisas que ela consegue fazer uma renda extra e chega mais rápido ainda na viagem, no passeio de família, no lazer, qual seja o objetivo dela. E olha que tem muita gente muito competente, com muitas habilidades, que até empreendem, né? Total. Diante de uma situação como essa, seja na dificuldade ou seja ali numa oportunidade, a pessoa se vê numa outra oportunidade. A minha próxima dúvida é com relação ao cartão de crédito. Ele é sempre visto como um vilão, né? Mas ele pode ser encarado também como um facilitador, uma forma da gente realizar sonhos, por exemplo, como uma viagem que a gente pode parcelar sem juros no cartão e pode fazer essas coisas, esses planejamentos no cartão? Com toda a certeza. Uma das coisas que eu mais recebo no meu Instagram é justamente isso. Nath, como que eu deixo de fazer do cartão um vilão do meu orçamento? Olha, o cartão ele não é vilão de ninguém, ele é só uma forma de pagamento. A única coisa é que a gente acaba se perdendo nesse cartão de crédito. Por quê? Acaba parcelando. O que muitas pessoas pensam? Eu vou comprar uma blusa, por exemplo. Parcela em 10 vezes de R$20. Só que daí é R$20 ali, R$30 ali, R$5 ali, R$19,90, R$3.000 de fatura de cartão de crédito. Meu salário é 2. Então, o que acontece? Como você usa o seu cartão de crédito a seu favor? As compras que são recorrentes, supermercado, gasolina, que você sabe que você vai fazer sempre, não passe no cartão de crédito. E, principalmente, não parcelar no cartão de crédito. Por quê? Porque daí você fez uma compra. Nós estamos em agosto. Então, eu fiz a compra do mês de agosto e parcelei em 2 vezes. Em setembro, eu vou pagar a primeira parcela de agosto e já vou gastar a de setembro também. Em outubro, eu vou pagar a segunda parcela de agosto e a primeira parcela de setembro. Começa a bola de neve. É nisso que muitas pessoas se perdem no cartão de crédito. É na questão do parcelamento. É na questão de 10 ali, 20 ali, uma de 10, 2 de 10 e assim vai. Então, não se perder, principalmente nesses gastos que você sabe que vai ser todos os meses, alimentação, transporte, saúde, e deixar o cartão de crédito, por exemplo, comprei uma blusinha. Comprei uma blusinha, parcelei em 3 vezes. Você vai comprar um vestuário depois de 3 meses. Por quê? Depois que você terminou de pagar essa blusa, daí você compra uma outra. Então, é sempre a gente pensar com consciência. Peraí, eu vou comprar uma roupa de frio. Então, eu vou parcelar até comprar uma próxima roupa para o verão. Então, sempre utilizar e não parcelar nessa maior quantidade. 10 parcelas, 12 parcelas, mesmo que seja sem juros. Porque daí você vai somando, chega com a fatura daquele tamanho. É verdade. E quando e como a gente pode começar a educação financeira? É possível já começar com os pequenos? Sim, e é totalmente necessário, o quanto antes melhor. Então, por exemplo, se você hoje tem filhos, comece a falar sobre dinheiro com seu filho. Porque é legal a criança já saber o que é o valor do dinheiro. Que o dinheiro ele não vem da carteira da mãe ou do caixa eletrônico ou da carteira do pai. É através de trabalho que a gente faz o dinheiro. E daí, com isso, a gente compra as coisas. Então, já ir conscientizando as crianças.
Hoje eu fico muito feliz que tem várias escolas que já estão indo, vários pais que já estão começando, coisa que não era realidade, por exemplo, na nossa época, né? Na nossa época de crianças não falava muito sobre dinheiro, agora está falando um pouco. Então a gente está começando uma construção para o futuro. Então, quanto antes é melhor. Porque o que acontece muito, Ana? Nunca é falado sobre dinheiro. Daí, quando a pessoa está lá no primeiro emprego ou no primeiro estágio, recebeu lá o valor, vou gastar? Eu vou gastar porque nunca teve. Agora, quando já tem uma consciência que, não, peraí, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um planejamento, tenho que pensar no futuro, porque eu não vou morrer hoje, né? Então, não tem que gastar tudo hoje. E lá na frente pode fazer uma falta. Ele já tem uma consciência do que, principalmente, eu falo por mim. Quando eu fui fazer meu primeiro estágio, a primeira coisa que eu falei, nossa, eu tô com dinheiro, com o que eu vou gastar? Eu ficava assim, nossa, será que eu quero uma blusa? Será que eu quero um sapato? Por quê? Eu não tinha costume de ter dinheiro. Daí, daqui a pouco, no meu primeiro mês, as pessoas querem gastar. Então, quanto antes ter essa consciência, melhor. Bom, você disse que as pessoas estão falando mais sobre dinheiro Sim. e aumentando essa conscientização. Mas o dinheiro ou a falta dele ainda é motivo de atrito entre os familiares, amigos, cônjuge? Segundo motivo, o maior motivo de separação entre casais. Porque o que acontece? Tem o termo, né, que é infidelidade financeira. É quando o marido e a mulher, eles não conversam sobre dinheiro e cada um faz o que bem quiser. Então, é uma infidelidade que às vezes a esposa está devendo e o marido não sabe. Às vezes o marido tem um investimento e a esposa não sabe. Então, é realmente uma infidelidade. Eu já lidei com vários casais que não tinha comunicação nenhuma sobre dinheiro. E a falta dele que gera o quê? Briga. Então, daí vem acusações, culpas. Então, sempre o que eu falo, fale, né? Geralmente, quando a pessoa vai casar, o que ela pensa? Onde vai morar, né? O que vai fazer de festa? Eu super, né, imagino um dia que vai falar também, quem será responsável nas nossas finanças? Porque a partir do momento que o casal, ele casa, né? Já é os dois, tem que ser os planos dos dois, os objetivos dos dois e as finanças dos dois. Independentemente se vai ser a conta A ou a conta B, ou as contas serão juntas, mas é muito importante eles conversarem. Por quê? Para os dois quererem o mesmo objetivo. Se não um quer continuar no Brasil, o outro quer morar na Alemanha, daí não bate, né? Então, sim, existem muitas brigas, principalmente por mentalidade diferente, com rotinas diferentes e hábitos diferentes. Então, assim, a partir do momento que a gente casa, a gente tem que se adequar a muitas coisas. E as finanças também. Bom, os casais, então, são um potencial público para uma mentoria financeira. Sim. Quais são os outros perfis de pessoas que buscam e que deveriam buscar uma mentoria financeira? Olha, todos os públicos. Por quê? Se você hoje está endividada, você precisa sair desse cenário para você conseguir concretizar os seus sonhos. Quando você tem uma boa remuneração e você não sabe para onde está indo, não tem clareza, o que mais chega para mim é justamente, Nath, eu até faço um bom dinheiro, eu tenho um bom salário, mas eu não sei para onde vai. Chega no final do mês, não chega, tem que usar o cartão de crédito. É muito importante para ter essa clareza também. E para quem está querendo começar a investir também, Nath, quero ter mais liberdade, quero realizar meus sonhos, preciso. Então, independentemente do seu momento, é muito importante você ter essa mentoria para você cuidar melhor do seu dinheiro e principalmente você ter uma vida mais tranquila. E para quem deseja investir, como você falou, é seguro a gente contratar empresas particulares de investimento ou o ideal é a gente procurar a orientação de uma agência bancária? Hoje, nós temos as agências bancárias, né, que são os grandes bancos. Também temos as corretoras. Eu gosto bastante de corretoras porque lá tem dentro da corretora tem vários bancos. Então, você não precisa ir no banco A, no banco B, no banco C para você ver rentabilidade. Dentro de uma corretora, você tem vários bancos, então você já dentro da sua conta você consegue comparar taxas. Por isso que é muito importante você entender um pouquinho de taxas, acompanhar um pouquinho de taxa, porque daí você vira e fala, nossa, um banco está ofertando 8, o 8, 12? Peraí, o que tem de diferença nele? Então você consegue comparar. E nada como a diversificação, né? Você consegue comparar vários. Então, sim, hoje não precisa necessariamente só ficar em bancos grandes, consolidados, mas hoje tem vários tipos de corretoras que também indicam e recomendam vários tipos de investimentos muito bons. E principalmente quando a pessoa está querendo investir, né, começando, eu sempre indico começar com investimento o quê? Que é um clique que está na conta. Investimentos que não têm muita data de vencimento muito longo, porque são investimentos que se acontecer algum imprevisto, é para ele que você vai recorrer. Então, nunca colocar muito longo prazo, sempre colocar investimentos que vão acompanhar a nossa taxa de juros. Perfeito, Natália. Eu quero agradecer, então, mais uma vez a sua presença. A gente poderia ainda falar muito sobre dinheiro. Tem muito assunto aqui, mas a gente deixa para uma próxima oportunidade. Você volta e a gente conversa mais. Ótimo. E eu que agradeço o convite. É um prazer imenso estar aqui. Obrigada.
E um homem de 67 anos se tornou a primeira pessoa no Reino Unido a testar uma vacina que diz ao corpo como combater o câncer de pulmão. A repórter Tânia Vinhas explica mais como esse imunizante funciona. Uma vacina contra o câncer. Parece até um sonho, mas isso está cada vez mais próximo de se tornar realidade. 34 centros de pesquisa de 7 países, incluindo a University College London, no Reino Unido, vão recrutar 130 pacientes para testá-la. E Janus Rax foi o primeiro a receber uma dose, na semana passada. Na verdade, mais que isso. Foram 6 injeções em intervalos de 5 minutos. Mas, segundo o paciente, não doeu e nem enjoou. O imunizante utiliza a tecnologia de RNA mensageiro, a mesma usada em algumas vacinas contra a Covid-19. Só que, diferente delas, a vacina do câncer não é preventiva, e sim um tratamento. Feita pela empresa BioNTech e batizada de BNT-116, a vacina alemã contém informações sobre vários marcadores encontrados na superfície das células do câncer de pulmão. A ideia é que ela ensine ao sistema imunológico o que ele precisa encontrar e combater. Segundo o oncologista Xiaomin Li, líder do ensaio clínico no Reino Unido, a vacina deverá ser utilizada junto com o tratamento padrão atual, com imunoterapia e quimioterapia, para fornecer um reforço imunológico adicional. O estudo ainda está em estágio inicial, na fase 1, mas a comunidade científica está animada com essa possível vacina revolucionária. O câncer de pulmão foi a principal causa de mortes por câncer em todo o mundo. Em 2022, a doença fez 1.800.000 vítimas. E agora nós vamos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal O Vale destaca: em estado de alerta, Vale já tem 23 casos de Mpox. Segundo a Secretaria de Saúde, não é possível levantar os números por cidade. Os casos na região se dividem em 20 na área da Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos, 2 no grupo de Taubaté e 1 no grupo de Caraguatatuba. Os números são do período entre janeiro e agosto deste ano. O portal da Universidade de Taubaté traz como manchete: Unital promove semana de fisioterapia com programação diversificada. O evento aborda temas como gestão de carreira, papel do fisioterapeuta em diferentes áreas, dor no atleta, novas tecnologias, envelhecimento e neurologia. A atividade termina hoje. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: reforma tributária tira benefício de redes sociais e Google e eleva imposto. Atualmente, plataformas têm isenção de ICMS, que é o Imposto Estadual sobre Bens. As redes sociais e os mecanismos de busca, como o Google, passarão a pagar a alíquota IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, a partir de 2026. A alíquota média do tributo deve ficar em 26,5%, de acordo com cálculos do Ministério da Fazenda. E, por fim, o destaque do portal CNN Brasil: juros altos são uma das principais causas de inadimplência no Brasil, diz pesquisa. Selic elevada fica atrás somente do desemprego para consumidores não pagarem contas. Segundo o levantamento, 36% dos entrevistados apontaram a falta de trabalho como motivo para a inadimplência. As taxas de juros foram citadas por 18%, enquanto o descontrole financeiro foi a razão de 14%. E agora seguimos o nosso Boletim Câmara com um especial Eleições. O Tribunal Superior Eleitoral recebe, em média, uma denúncia de propaganda irregular por minuto. Nos últimos 10 dias, o aplicativo Pardal, disponibilizado pelo TSE, recebeu mais de 14.000 denúncias de irregularidades. A propaganda eleitoral começou oficialmente no dia 16 de agosto e deve seguir uma série de regras estabelecidas em resolução pelo TSE, seja nas ruas ou na internet, em especial no que diz respeito às redes sociais e utilização de ferramentas de inteligência artificial. A maior parte das denúncias até o momento diz respeito a campanhas para o cargo de vereador. A maioria foi no estado de São Paulo, seguido por Minas Gerais.
O aplicativo Pardal existe desde 2012 e está disponível para ser baixado em todos os celulares. A ideia do aplicativo é contribuir com o poder de polícia da Justiça Eleitoral, que pode determinar a retirada de circulação de uma propaganda irregular. Segundo o TSE, todas as denúncias são encaminhadas a um juiz eleitoral responsável para que tome providências. Após fazer a denúncia, o eleitor recebe um número de protocolo e pode acompanhar o andamento. Qualquer pessoa que flagrar alguma irregularidade pode denunciá-la à Justiça Eleitoral por meio desse aplicativo. E ainda, nessas eleições, você confere entrevistas ao vivo com cada um dos candidatos à Prefeitura de Taubaté. Do dia 9 ao dia 16 de setembro, você acompanha uma entrevista por dia aqui no Boletim Câmara. Todos os candidatos foram convidados para participar. E essa é a sua oportunidade de conhecer melhor cada um deles, bem como as suas propostas e ideais para Taubaté. Você pode participar também da entrevista enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, DDD 12 3625 9525. Ou então enviar o seu comentário durante a entrevista. A sua pergunta pode ser selecionada para ser respondida pelo ou pela candidata. Não perca! E para quem anda pelo centro da cidade, deve observar que muita gente está optando pelos aplicativos de motorista para se locomover. E os locais para embarque podem causar transtornos no trânsito, principalmente em vias de mais movimento. Por isso, motoristas de aplicativo acabam de ganhar mais um espaço para embarque e desembarque aqui em Taubaté. Quem fala mais sobre esse assunto é o repórter Lucas Levin. A Prefeitura de Taubaté informou que a partir deste mês, o município terá mais um ponto de embarque e desembarque para motoristas de aplicativo, localizado na Praça Monsenhor Silva Barros, a Praça da Eletro, no centro da cidade. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a área conta com 12 vagas sinalizadas por faixas horizontais de cor branca e placas discriminando a utilização das vagas apenas para embarque e desembarque de motoristas de aplicativos. Já são disponibilizadas 7 áreas reservadas para este serviço no município, nas ruas Dr. Silva Barros, Sacramento, Chiquinha de Matos, Praça Santa Terezinha, Taubaté Shopping, Hospital Regional e UPA Central. Obrigada pelas informações, Lucas. E essas áreas específicas para embarque e desembarque ajudam a organizar melhor o trânsito, além de garantir a segurança do motorista e principalmente dos passageiros. Lembre-se sempre de desembarcar em locais seguros com o carro estacionado. Não coloque a sua segurança em risco, seja qual for a situação. E agora nós vamos para a previsão do tempo. As informações são do nosso estagiário Murilo Henrique. Quarta-feira, Taubaté vai ter um dia de sol com algumas nuvens e sem a possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 7 e 23 graus. Os ventos podem chegar a 7 km por hora e a umidade do ar a 55%. A qualidade do ar é boa e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 5h50 da tarde. Os dados são do Clima Tempo Meteorologia. Obrigada, Murilo, pelas informações. E o tempo já começa a esquentar um pouquinho, né? Como a gente está acompanhando aí. Apesar que no período da madrugada as mínimas continuam em baixa. Os ventos mais fortes acontecem agora de manhã, viu? Por volta das 10 horas. Já a umidade do ar mais baixa será de 50% por volta das 2 horas da tarde. A perspectiva é que as temperaturas comecem a subir gradativamente e aí já teremos um final de semana mais quente. Bom, nós vamos acompanhando diariamente com o Murilo, que vai sempre trazer essas informações atualizadas para a gente. E para a rede observatória do clima, o Brasil precisa reduzir em 92% as suas emissões de gases do efeito estufa. Complicado, hein? É um desafio. A repórter Tânia Vinhas volta ao nosso Boletim Câmara agora com as informações da Agência Brasil. Pois é. Um estudo da Rede Observatório do Clima aponta que o Brasil precisa reduzir em 92% as emissões de gases do efeito estufa até 2035, para contribuir de forma justa com a proposta de limitar em 1,5 graus Celsius o aquecimento global. O
O percentual tem como base as emissões de 2005 e avança limitando em 200 milhões de toneladas líquidas. E estamos reduzindo. Há 19 anos, a emissão anual era de 2,4 bilhões de toneladas. Segundo Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, o cálculo leva em conta o que o planeta precisa e o que é possível fazer. A proposta foi divulgada no dia 26 e será apresentada na 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, em Belém do Pará. Como parte do Acordo de Paris, que o Brasil assinou, será necessário apresentar até fevereiro do ano que vem a chamada Contribuição Nacionalmente Determinada, a NDC. O Brasil é o 6º maior emissor de gases do efeito estufa e, em 2023, apresentou uma NDC que estipulava teto para a emissão de 1,3 bilhão de toneladas líquidas para 2025. Para atingir a meta proposta pelo Observatório do Clima, os pesquisadores apontam para a necessidade de o país alcançar outras ambições, como o desmatamento zero até 2030, a recuperação de 21 milhões de hectares de vegetação nativa, o combate à degradação e aumento da proteção de seus biomas, as transições energéticas e a prática de agropecuária de baixa emissão, além de uma gestão adequada dos resíduos no país. Como você disse, é complicado, mas o pessoal do observatório garante que é possível. De acordo com Márcio Astrini, o objetivo é levar esse estudo aos locais onde o debate é desenvolvido de maneira técnica, para pressionar os gestores públicos. Obrigada, Tânia, pelas informações. O meio ambiente sempre será pauta aqui no Boletim Câmara, porque é um assunto relevante que precisa da nossa atenção. E antes de nós encerrarmos, tem boa notícia, é claro. Eu trago agora um exemplo de otimismo e alegria, mesmo em momentos desafiadores da vida. Dançar foi o jeito que a menina Silvia arrumou para agradecer a equipe de um hospital depois do sucesso no transplante de medula óssea. Ela estava internada no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, no Paraná. Enquanto aguardava pelo transplante de medula, ela prometeu que ia se divertir com a equipe antes de ir embora. E mesmo durante a internação, a menina, que pratica atletismo, se manteve sempre em movimento. Assim que saiu a confirmação de que a cirurgia foi um sucesso, ela colocou toda a equipe para curtir ao som de Uptown Funk, do Bruno Mars. Juntos, eles estavam super coreografados e arrasaram na dança de comemoração. Melhor maneira de celebrar, né? E como eu falei no início aqui do nosso Boletim Câmara, hoje tem Boa Tarde Taubaté, a partir das 14h, com o Josivaldo Oliveira. E a partir das 17h, o Miguel Cáter comanda o Conexão Popular, também ao vivo. E você pode participar desses programas sempre pelo nosso WhatsApp, que é o 36259525. E para você que ficou com a gente até aqui, eu agradeço a sua companhia. Essa foi a nossa edição ao vivo desta quarta-feira, dia 28 de agosto. Eu retorno amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um excelente dia e até mais.